Capítulo 3, seção 6. A gente vai ver agora, né, nesse vídeo, uma série de resultados que vão nos dar o seguinte, que um espaço de dimensão n, um conjunto com mais de n vetores não é LI, com menos de n vetores não é gerador, e com n vetores é gerador, C e somente C é linearmente independente. Então tem uma tricotomia que a gente fala, são três possibilidades, né? Mais de n vetores, menos de n vetores e com n vetores, num espaço vetorial de dimensão n. Primeiro tem a caracterização dos conjuntos linearmente dependentes. A gente vai fazer uma modificação que a gente já viu antes. Que esse teorema diz o seguinte, os vetores V1 até Vp são linearmente dependentes, C e somente C existe uma combinação, um vetor é a combinação linear dos anteriores. A definição é só combinação linear. Existe uma combinação linear não trivial deles, mas aqui é dos anteriores. E como é que a gente faz isso? Bom, uma direção é trivial. Se um vetor é a combinação linear dos anteriores, então esse conjunto é LD. Agora, suponha que o conjunto é LD e seja K mínimo tal que os primeiros VKs, V1 até VK, são LDs. Então vai ter uma combinação linear não trivial dos vetores dando zero. Somatório de 1 até K. A questão é o CK. Se o CK fosse zero, na verdade você poderia eliminar ele desse somatório. Então ficaria o somatório de igual a 1 até K menos 1 do CI e VI. Isso aqui seria uma combinação linear não trivial. Isso ia contradizer a minimalidade do K aqui, porque você poderia pegar até VK menos 1. Então, na verdade, o que a gente conclui daqui é que o CK tem que ser diferente de zero, e se o CK é diferente de zero, basta passar o VK para um lado, dividir CK dos dois lados, e aí você vai ter que o VK vai ser igual a uma combinação linear dos anteriores. E isso conclui o resultado. O segundo teorema é que se você tem um conjunto beta com m vetores e um conjunto gama com n vetores, sendo que beta é gerador e gama é LI, então o conjunto gerador tem um número de vetores maior ou igual que o número de vetores do conjunto LI. A demonstração é a seguinte, se esse conjunto aqui é gerador, o beta, formado pelos vetores U's, então todo vetor V pode ser, VJ aqui do conjunto gama, pode ser escrito como combinação linear dos U's, porque os U's são geradores. Então cada VJ é o somatório de um certo coeficiente, AIJ ou I. Então a gente já botou aqui dois índices, porque aqui é os vetores U's, I's, então tem índice I, e aqui cada VJ tem um coeficiente AIJ, porque tem um AIJ. Então a gente define a matriz A, que é formada por esses coeficientes aqui, I e J, se dá uma matriz. E aí o que acontece? Se o N for maior do que M, você vai ter que essa matriz aqui, ela vai ter, definida dessa maneira, ela vai ter mais colunas do que linhas, ou seja, o sistema homogêneo AX igual a zero vai ter mais variáveis do que equações. E a gente sabe que nesse caso, um sistema homogêneo com mais variáveis do que equações, ele vai possuir uma solução não trivial. Então vai existir um x diferente de zero, tal que o AX é igual a zero. Agora isso significa o quê? Quando você interpreta o produto matriz-vetor como combinação linear de colunas, que a combinação linear das colunas da matriz A, ou seja, o somatório de xj AJ é igual a zero. E escrevendo isso coordenada a coordenada, vai dar isso aqui. Você substitui aqui esse vetor aqui pelos valores, né, que ele assume. Então você vai ter que somatório de xj a e j é igual a zero para cada i, porque essa igualdade aqui é vetorial, né? Então para cada i você tem essa igualdade aqui escalar. Bom, então a gente vai pegar agora esse xj aqui, que é a solução, que é uma solução não trivial do sistema homogêneo, e utilizar ele para fazer uma combinação linear dos VJ. Então considerar o somatório de XJ VJ. O que vai acontecer? Substituindo quem é VJ, está vendo o VJ está aqui, substituindo aqui, você vai ter que isso aqui é XJ e está aqui o VJ. Está aqui o VJ. Agora esse somatório aqui é um somatório duplo, é somatório em J, somatório em I. Então a gente pode trocar os somatórios, a ordem. Então somar primeiro em I e depois em J.
aqui estava primeiro em J e depois I. Trocando a ordem dos somatórios, esse UI vem para fora, porque aqui é somatório em J, aqui ficam os termos em J, só que isso que está aqui é exatamente o que está aqui. Que a gente viu que é igual a zero porque é a solução do sistema homogêneo. Então, como isso aqui é zero, esse somatório aqui é 0, 1 mais 0, 2 mais 0, 3, etc. Ou seja, esse somatório aqui ele dá zero. Então, o que a gente concluiu? Que existe uma combinação linear não trivial dos VJs que dá zero. Ou seja, esse conjunto aqui ele não pode ser LI. Tudo isso porque a gente assumiu que o N é maior que M. Então, sempre que o N for maior que M, esse conjunto aqui ele não é LI. Então, se a gente sabe que ele é LI, necessariamente o M tem que ser maior ou igual que N, que é o contrário disso. O corolário desse resultado é que toda base de um subespaço vetorial de dimensão finita tem o mesmo número de elementos. Por quê? Se tiver dois conjuntos, duas bases, né, uma com M elementos, outra com N elementos, a gente pode usar o resultado anterior duas vezes. Né? Porque, como eles são bases, eles são geradores e são LI simultaneamente. Então, aplicando aquele resultado, fixando esse é LI e esse é gerador, você vai ter que N maior ou igual que M, e invertendo o papel, o beta é gerador e o gama é LI, você vai ter que M é maior ou igual que N. Então, você tem por um lado que esse é maior ou igual que esse, por outro lado que esse é maior ou igual que esse. A conclusão, juntando os dois, é que eles têm que ser iguais. Então, toda a base tem o mesmo número de elementos, que é um resultado fundamental que mostra que a definição de base está bem estabelecida, né? Só tem, toda a base possui o mesmo número de elementos. O outro resultado é que todo conjunto ali pode ser estendido para uma base. Você começa com um conjunto ali, num espaço vetorial, você quer estender ele para gerar uma base, porque ele pode não ter número suficiente de vetores. Então, como é que você faz isso? Você faz essa demonstração disso, que ele pode ser estendido, ou seja, que vão existir mais vetores, que você acrescenta aqueles LIs e gera uma base. Bom, primeiro você começa com um conjunto LI e uma base do seu espaço. Aí você junta os dois. Se você juntar os dois, vai dar um gerador. Só que você vai perder a independência linear. Então, você quer para ser uma base, isso aqui tem que ser LI. Então, você tem que eliminar os vetores em excesso que estão aqui. E você vai jogando fora os vetores LDs disso aqui. Você aplica o resultado anterior. Só que você nota que quando você faz isso, existe um vetor que é a combinação linear dos anteriores. Então, quando você fizer essa eliminação dos vetores LDs, eles não vão ser esses primeiros aqui, porque esses aqui são LIs. Então, eles não vão ser eliminados nesse processo. Só a partir daqui que vão ser eliminados. O 1 pode sair, o 2, mas não os primeiros. Então, todo conjunto LI pode ser estendido para uma base. E os VIs não podem ser descartados nesse processo.